tal fazer um blazer para você? O blazer é uma peça que tem um valor muito agregado por ser uma peça mais chique, por ser uma peça mais elegante. Que tal você fazer o seu próprio blazer? Fica comigo nesse vídeo que a gente vai falar sobre isso. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, seen it right. Olá, eu sou a Maislane Rocha e sejam bem-vindos ao meu canal sobre moda. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um blazer, gente. Que peça, uma peça super complexa, uma peça que tem um valor agregado, uma peça que deixa qualquer look elegante. Se você está acompanhando o canal, já viu que eu tenho um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar todos os links aqui no card, que é um vídeo onde eu mostro como a gente utiliza a revista Manequim. Para quem não sabe, aquela revista Manequim que vem vários moldes na revista, tá? Que você consegue fazer essas peças. Então, nessa revista, especificamente na edição 728, que eu comprei, é focado em alfaiataria. E lá tem um blazer que eu vou fazer nesse vídeo, vou mostrar como que monta aquele blazer, tá? Só alguns ajustes. Para fazer esse blazer, eu utilizei uma quantidade de tecido de 1,10 m, mais ou menos, 1,5 m, porque como eu tinha cortado a calça ali, sobrou um tanto, não foi 100% na largura do tecido. Mas é muito importante que você pegue perto de 2 metros, tá? Por conta que eu tive uma certa dificuldade ali de fazer essa peça, porque são moldes e partes muito grandes, tá? E lembrando que você pode fazer a peça com as costuras aparentes ou pode fazer da forma como eu fiz, que eu fiz todas essas costuras embutidas. Então, a mesma quantidade que eu comprei de tecido, eu sugiro você comprar de forro também. Nesse vídeo eu tô usando o crepe, como eu já comentei no vídeo anterior. É um crepe que ele é acetinado, né? Ele tem aquele brilho, lembra o cetim. E dentro para forro eu vou utilizar o próprio cetim, que, fazendo um desabafo aqui, eu não gostei. O cetim, ele é um tecido maravilhoso para fazer esse tipo de acabamento, tá? Só que especificamente esse cetim que eu comprei, ele não era de boa qualidade. Então, eu consegui fazer, no resultado final ficou bom, só que se eu tivesse que começar de novo, eu escolheria começar com um crepe melhor, começar com um cetim melhor, ou pegar outro tipo de tecido, tá? Então, vê aí na sua cidade, vê aí nas possibilidades que você tem. Talvez comprar um cetim que seja mais encorpado para fazer esse acabamento ali dentro, ou comprar um outro tecido que também vai ser legal, tá bom? Então, se você não é inscrito no canal e tá gostando dessa sequência de vídeos, só quero lembrar que esse é o último vídeo dessa sequência do passo a passo de cada etapa. Depois vai ter só um vídeo do resultado final no evento que eu vou mostrar pra vocês, que aí eu vou me produzir toda e tal. Então aqui, durante essa sequência, a gente viu só os resultados separados de cada peça, mas ainda vai ter o resultado final, tá bom? Então, vamos costurar um blazer. Então, lembrando que se você quiser fazer esse blazer exatamente igual, você pode comprar essa edição, essa revista. Esse vídeo não é patrocinado, tá? É só uma dica mesmo. E pode ver o vídeo também, onde eu explico como funciona e ver se faz sentido pra você. Lá tem os moldes, eu tirei os moldes de lá. A princípio é um modelo muito complexo, eu mudaria alguns ajustes, mas como eu quis seguir as orientações lá para fazer um vídeo completo para vocês sobre moldes de revista, eu resolvi fazer dessa forma. Mas o próximo blazer que eu vou fazer alguns ajustinhos ali, que vai ser bem legal. E talvez fazer um blazer mais simples para entender, né? É o tipo de peça que eu tenho que picar em conteúdos aqui pro canal, porque ficou muito extenso e ficou complexo, tá? Então não se preocupe, vai ter mais vídeos sobre isso. Vamos costurar então? Bom, primeira coisa que eu fiz aqui foi dobrar esse meu tecido, ó. Como vocês podem ver, tem uma parte ali que
que foi onde eu cortei o bolso da minha calça. Então, eu não tenho aqui 1,5 m 100% de largura. Então, eu dobrei duplo aqui o tecido, né, porque ele é bem largo. E eu separei aqui as peças dessa forma, porque como esse blazer, ele tem muito recorte, foi fácil posicionar, mas são muitas peças, gente. Então, 2 metros é pra você ficar tranquilo. E o tempo todo eu tô olhando a revista, tá? Porque como ele é um blazer mais complexo e tal, e como vocês sabem, né, quando a gente é costureira, a gente tem um jeito de montar as peças. E às vezes não é o jeito que a pessoa que modelou fez, né, os moldes. Eu tô lendo as instruções para fazer certinho, tá? Então, depois que eu cortei todas as peças, eu vou unir tudo. Então, todas as partes do tecido da frente eu vou unir tudo. E todas as partes do forro eu vou unir todas as costuras. Então, são as costuras que eu já sei que são. Por exemplo, eu vou pegar as partes das costas, os recortes das costas, a parte da frente, os recortes da frente, fechar a pence da frente, tudo isso. Fechar a manga, porque a manga, ela tem um recorte nas costas, tá? Então, eu pego e fecho também. Tem uns moldes, você vai perceber que são moldes muito diferentes, tá? Mas por quê? Porque ele é um blazer mais acinturado, então ele tem todos os recortes. E aí na revista tem todas as orientações de montagem, tá? Eu achei bem básicas as orientações, deixa a desejar. Talvez algumas fotos seriam melhores do que orientações, tá? Porque como não tá colocando todos os passo a passo certinho para montar, fica difícil visualizar isso, ó. Essa daí, ela é a pence da frente. Ela tem uma pence e tem um outro recorte para você colocar só a tampa do bolso. Essa parte, a informação que tem na revista, eu achei muito simples e eu não consegui entender o que ele queria com aquelas orientações. Então, eu coloquei a tampa, eu fixei essa tampa, porque como eu não entendi o sentido da tampa, porque é um bolso falso, né? E eu odeio bolso falso, gente. Eu acho que perda de tempo fazer bolso falso. É melhor a gente fazer um bolso mesmo, para poder utilizar. Eu adoro bolso. Então, eu fiz tudo isso no tecidinho. Ó lá, ó. Eu preguei a tampa, passei uma costurinha, porque tem um detalhe que ia ficar sem acabamento da pence que eu não entendi. Então, eu fiz, talvez já desde o princípio já era isso, né? Então, eu preguei essa tampa e não entendi porque quase que não encaixa o recorte da frente, tá? Mas isso a gente vai ajustando com alfinete que dá certo no final. Então eu fechei tudo, todas as costuras, passei um ferro, né? E como não podia faltar, eu fiz um bolso, tá, gente? Esse bolso não tá no molde, tá? Não tem molde pra ele. Eu cortei um tamanho que cabesse o meu celular, pra eu poder utilizar, né? Eu fiz 2, então eu fiz um de cada lado na parte interna. Então, como é todo forrado, eu tô pregando esse bolso no forro da peça, para a costura não aparecer do outro lado, tá? Então, tô fazendo a mesma coisa com o outro lado, um bolso simples, tá? Quando eu for fazer um próximo blazer, que vai ser uma aula mais completa, essa daqui é uma aula mais simplificada porque o molde não é meu, tá? E mais para trazer aqui para vocês terem uma ideia como que é blazer, mas o blazer tem que trabalhar mais conteúdo porque é um assunto mais complexo, tá? Então eu fiz isso, coloquei o bolso. Depois o que eu fiz? Eu vou colocar costura com costura. Então, meu forro, eu vou virar a manga do avesso e colocar dentro da outra manga, tá? E vou fechar, vou ajustar com alfinetes e vou fechar com uma barrinha. Vou virar o tecido principal sobre o meu cetim internamente e fazer essa barrinha, porque assim eu vou prender as mangas, prender esse forro. Depois que eu fiz isso, tô fazendo uma costurinha aqui na gola, fiz uns piques e tô rebatendo a costura. Nada demais. Depois fechei a lateral. Essa é uma gola diferente do que a gente tá acostumado a trabalhar, mas é muito simples, tá? Fiz isso, também marquei o meio dela, tá? Marquei o meio da minha peça e vou fazer isso, tá? Bom, esses recortes são recortes que sobrou do tecido para eu poder
unir e fazer um revel, porque lembra que eu falei pra vocês que eu não tinha 1,5 m de largura 100%, então eu tive que fazer esses recortes para cortar um revel, porque faltou tecido para minha peça, tá? Então, compra 2 metros, que é o suficiente. Então, o que a gente faz? Com o tecido principal, direito dele com o direito do revel, passo uma costurinha ali na ponta do bico até o final e desviro. Desviro essa costura. Importante sempre estar rebatendo as costuras, tá, gente? Todas as costuras desse blazer eu rebati antes, tá? Não agora que o forro tá com esse tecidinho, tá? Eu rebati quando o forro era forro e o tecido principal era o tecido principal, tá? Então, tô com todos os alfinetes aqui. Eu tenho que colocar o revel dos 2 lados, tá? Já posicionei a minha gola, tá? Com alfinetes, então marco o meio ali, meio da gola, posiciono com alfinetes. Eu deixei uma costurinha sobrando da parte do revel, porque o que acontece? O revel você tem que embutir uma parte, e parte desse revel você tem que deixar a costura aparente, para você colocar embutido dentro da gola, tá? É isso que eu tô fazendo. Então, tô prendendo com o alfinete aqui, para eu poder rebater essa costura. Depois que eu fiz isso, posicionei a minha gola, rebati a costura, fiz tudo bonitinho, eu preciso colocar o botão da minha peça, tá? Então, o que eu fiz? Eu prendi na barra da manga e prendi na barra de baixo da peça. Prendi e prendi na gola. E depois eu tive que passar uma costurinha no ombro para prender a parte do revel, tá? Então, eu dobrei uma pontinha para dentro do revel e fiz essa costurinha no ombro para prender ambos os tecidinhos, tá bom? Assim ele fica bem preso. E o resultado final dos botões aqui, colocado, a gola, tá? Toda a barrinha para prender as mangas. É bem gostoso quando você usa o blazer, tá? Ó, essa é a barrinha que eu prendi junto, virei para dentro, que nem eu fiz com as mangas, para poder prender o forro e o tecido principal juntos. Todos os recortes e a peça tá pronta, gente. É bem legal. Aqui tá dando uma certa dificuldade de visualizar por conta da iluminação, é muito vermelho, né? Mas essa peça ficou perfeita. O cetim, ele é incrível. Então, procura tá encontrando um cetim ali de qualidade.